Olá, alunos, estamos aqui para gravar nossa primeira videoaula, do livro. Eu estou utilizando o livro Física Aula por Aula, onde no capítulo 3 nós temos a dilatação térmica, onde iremos começar falando sobre a dilatação dos sólidos, que nós temos a dilatação linear, a dilatação superficial, a dilatação volumétrica, onde que a dilatação linear ela ocorre em uma única dimensão, que é o seu comprimento. Na dilatação superficial, a dilatação ocorre em duas dimensões, no seu comprimento e na sua largura. E na dilatação volumétrica, acontece nas três dimensões, no seu comprimento, largura e altura. Como nós sabemos, primeiro a gente vai falar sobre a dilatação linear. A gente sabe que, de um modo geral, quando os materiais, certos corpos são aquecidos, ele tem suas dimensões aumentadas. A esse nome, damos o nome de dilatação térmica. Isso acontece devido ao aumento na temperatura. Quando ocorrer o processo inverso, ou seja, uma contração térmica, isso ocorre porque acontece a diminuição da temperatura do corpo. Ou seja, o grau de agitação de suas partículas diminui, obtendo o seu volume inicial antes da dilatação, antes do aumento da temperatura. Veja bem, a dilatação ela só ocorre devido a um aumento na temperatura. Quando essa temperatura aumenta, o corpo se dilata. Quando a temperatura diminui, ele volta ao seu estado inicial, que damos o nome de contração térmica. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos aqui inicialmente essa pequena barrinha aqui metálica. Se nós atentarmos somente para a barrinha sem a chama, a gente percebe que suas moléculas estão bem juntinhas com as outras. Nenhum movimento, nem estão se chocando umas com as outras, elas não têm nenhum tipo de energia. A partir do momento que essa chapa entra em contato com essa chama, as suas moléculas começam a entrar em movimento. Elas começam a entrar em movimento umas com as outras, e essa energia que elas vão adquirindo devido ao aumento na temperatura, elas vão se propagando por demais pelas demais moléculas. Até um certo tempo, a chapinha vai estar toda aquecida e as suas moléculas estão em constante movimento, elas estão vibrando uma com as outras. Elas ganham energia devido ao aumento nessa temperatura. Continuando, vamos ter aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma barra metálica, sobre uma temperatura inicial. Nós temos aqui o comprimento inicial dela. Quando eu aumentar a temperatura nessa barra, vai acontecer uma variação de temperatura. Então, quando a temperatura aumentar, o seu comprimento vai se modificar. Por quê? Devido ao aumento na temperatura. Percebe que quando eu demarcar aqui as extremidades, comparando a barra inicial com a barra final, que isso aqui agora todinho é a barra final dela. Quando eu demarcar as extremidades e fizer a comparação, eu percebo que a barra final ela tem um pedacinho a mais em relação à barra inicial. Pois veja bem, o que está passando aqui é a variação do comprimento. Foi quanto que a barra aumentou devido ao aumento da temperatura. Ocorreu uma dilatação. Dilatação essa que damos o nome de dilatação linear. Onde ocorreu um aumento aqui, só no comprimento da barra. Então, esse pequeno pedacinho aqui que aumentou se chama variação de comprimento, ΔL. E a barra agora, por completo, é o comprimento final. Mas eu quero saber o valor dessa variação de comprimento. Muito bem. Se eu sei o tamanho da minha barra inicial e eu sei o tamanho da minha barra final, se eu fizer a diferença, eu determino o meu comprimento, minha variação de comprimento. ΔL é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Mas eu não sei o meu comprimento final, mas eu posso encontrar a minha variação de comprimento. Só que antes de eu falar dessa outra maneira de encontrar, eu vou falar sobre que os materiais ele tem uma característica, que recebe o nome de coeficiente de dilatação linear. Como assim?
Cada material é diferente um do outro. Nenhum material é igual. Uns se dilatam mais rápido, outros demoram mais. Isso vai depender, olha, do seu coeficiente. Quanto menor for o seu coeficiente, mais rápido o material vai se aquecer. Por exemplo, aqui na tabela, nós temos aqui o material, o aço. O coeficiente do aço é 1,5 vezes 10 a menos 5. O coeficiente do alumínio é 2,3 vezes 10 a menos 5. Comparando aqui os dois, quem tem o menor coeficiente vai acontecer mais rápido a dilatação. Então, nenhum material é igual ao outro. Por isso que alguns se dilatam mais rápidos em relação a outros. Então, voltando aqui. Para mim encontrar a variação do comprimento, eu já sei que o material tem uma característica, que eu dou o nome de coeficiente linear. Vezes o seu comprimento inicial da barra antes do processo de dilatação, vezes a variação da temperatura. Pronto, ΔL é igual ao coeficiente, vezes o comprimento inicial, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Um detalhe que eu quero passar para vocês é o seguinte, que a variação do comprimento, ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Ou seja, quanto maior for a barra, maior será a sua dilatação. Por isso que eles são proporcionais. Quanto maior o comprimento da barra, maior eu vou ter uma dilatação. Então, olha, aqui está bem claro no livro, olha. Podemos observar de modo empírico que a variação do comprimento ΔL é diretamente proporcional ao comprimento inicial e a variação de temperatura ΔT de tal forma que podemos traduzir na equação. Pronto, aqui a equação. Essa equação a gente utiliza para encontrar a variação do comprimento, que é o coeficiente vezes o comprimento inicial vezes variação de temperatura. Mas nós temos uma segunda forma, uma segunda equação, que damos o nome de equação geral, onde a gente substitui, a gente já sabe que ΔL, né, é a diferença entre o comprimento final menos o inicial, por isso que eu substitui aqui, ó, né, e igual o demais. Alfa vezes comprimento inicial vezes ΔT. O que aconteceu aqui, ó? Eu joguei, né? Transferi esse comprimento inicial que estava aqui no primeiro membro, levei para o segundo. Então ficou comprimento final igual, ó. Trouxe ele para o segundo membro, igual ao comprimento inicial, mais o coeficiente vezes comprimento inicial vezes ΔT. Coloquei o meu comprimento inicial em evidência. Por quê? Porque eu tenho dois comprimentos iniciais. Então, eu coloco um em evidência. Por isso que eu fiquei com comprimento final igual ao inicial, vezes 1, mais alfa vezes ΔT. Sendo que esse 1 aqui representa um desses comprimentos iniciais. Por isso que eu coloquei um aqui, porque um deles está em evidência. E tanto que se eu fizer a multiplicação aqui, ó, eu vou obter esse resultado. Aqui, ó, comprimento inicial vezes 1, comprimento inicial, mais, aqui o mais, comprimento inicial vezes alfa, vezes ΔT, tá aqui, ó. Então, ó, eu tenho um desses comprimentos em evidência. Vamos aqui a um exemplo. Eu tenho aqui uma régua metálica, né, uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 1,16 milímetro. Olha, veja bem, a interpretação é essencial. Uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 1,16 milímetro. Ou seja, ele já está dando a variação do comprimento. E essa variação de comprimento ocorreu devido a um aumento na temperatura. E ele vai fornecer ao passar de 20 graus Celsius para 98 graus Celsius. Ou seja, ele já está dando aqui os valores das temperaturas. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius e a temperatura final 98. Então, ele está pedindo para vocês calcular o comprimento inicial dessa régua.
Só que veja um detalhe. Essa variação de comprimento, quando eu for substituir ela na equação, eu não posso colocar ela em milímetro, e sim em metro ou centímetro. No caso aqui do exercício resolvido, a gente transformou para centímetro. De milímetro para centímetro, a gente desloca uma casa para trás. Por isso que eu desloquei a vírgula aqui, ó. Então vai ficar 0,116 centímetro. Então, sempre que a questão lhe fornecer a variação do comprimento, que não seja em metro ou centímetro, você precisa transformar. Como no caso aqui está em milímetro, precisamos transformar para centímetro. E a questão já forneceu aqui também, ó, o coeficiente de dilatação. 24 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. E ele quer o comprimento inicial. Como eu falei, a interpretação na questão é essencial. A gente lê a questão, não entendeu? Releia novamente. E tire da questão todas as informações que a questão lhe forneceu. E procure identificar na questão qual é o comando que a questão está lhe dando. O que é que ela quer, o que é que ela está lhe pedindo. No caso aqui, ela está lhe pedindo o quê? O comprimento inicial. E para você chegar nesse comprimento inicial, você precisa do coeficiente, daqui ela já forneceu, da variação da temperatura, que ela também forneceu, e forneceu também a variação do comprimento. Pronto. Joga na fórmula. Como eu falei, aqui está em milímetro, não pode. Você transforma para metro ou para centímetro. No caso aqui, transformamos em centímetro. Então, faz a substituição. ΔL 0,116 em centímetro igual. Quem é o coeficiente? 24 vezes 10 a menos 6. Vezes o comprimento inicial, vezes a variação da temperatura. A final menos a inicial. 98 menos 20. E agora para resolver? Muito bem. Primeiro você faz a diferença entre as temperaturas. 98 menos 20 vai dar 78. Então, aí você multiplica com 24. O resultado da diferença aqui. Multiplica com 24, obtém a resposta e coloca na frente. Você não vai excluir esse cara. Vezes 10 a menos 6, vezes o coeficiente, vezes o comprimento inicial. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Aí obtemos um comprimento inicial de 62 centímetros. Na nossa próxima videoaula, a gente vai resolver os exercícios, né, que está na página 35. Você que está aí nos assistindo, procure resolver as questões. Quando for no nosso próximo videoaula, você confere as suas respostas, tá? Então, galera, até mais, até a nossa próxima aula, tá? Um abraço para vocês e que tudo dê certo até a nossa próxima aula.